Muito bom dia, meu nome é Paula Cardoso. Eu aceitei um convite aqui do grupo da Isabela para falar sobre minha atuação profissional, principalmente no meu trabalho com crianças. Então, eu vou falar bastante da vida real, não vou falar um tanto da teoria, mas vou fazer o possível para fazer o link entre teoria e a vida real na nossa prática, tá joia? Então, vem comigo, gente. Se você quiser me seguir no Instagram, eu vou também postar uns pedacinhos desse vídeo. O meu Instagram é paulacardoso_arteterapia, é onde eu posto conteúdo para profissionais como vocês estão se formando. Então esse conteúdo seria voltado para vocês. Eu tenho mais um Instagram que é paulacardoso_gestantes, porque eu estou gestante e estou criando conteúdo para gestantes também. Então, se você é gestante ou se você conhece alguma gestante ou tem interesse em trabalhar com essa área, que é muito prazerosa também, então pode entrar no meu Paula Cardoso _gestantes. Tá joia? Então, vamos lá. O meu nome completo é Paula de Souza Cardoso, sou psicóloga clínica. Essa é a minha área de atuação atual. Já trabalhei em instituições, já trabalhei em ONG, já trabalhei em empresas? Não. Qual é a diferença? A diferença é que instituições são, de modo geral, ou estadual ou municipal, e eu trabalhei numa instituição que aqui se chama SENSE, que é o Centro de Atendimento Socioeducação, que são adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, porque eles fizeram alguma coisa contra a lei, né? Trabalhei por 3 anos numa instituição como essa, gostei muito disso e por causa desse trabalho eu fiz uma especialização em saúde mental com ênfase em saúde pública e transtornos mentais. Então eu sou muito boa em diagnosticar ou ver traços dentro da criança ou dentro dos adultos que são de transtornos. Ou até mesmo, né, ajudar a finalizar um diagnóstico, né, e também, principalmente, porque o diagnóstico não é o que resolve o problema do paciente, né, o diagnóstico ele é um nome que a gente dá para o símbolo que está vindo como doença no paciente. Eu vou explicar um pouquinho mais para você entender, né, como isso acontece na clínica, principalmente com crianças. Mas essa é uma especialização que eu considero que todo psicólogo que vai trabalhar em clínica, todo psicólogo que vai trabalhar em instituição e até mesmo psicólogos de RH podem fazer essa formação justamente para ajudar as pessoas a saber que às vezes tem um nome, que às vezes tem uma medicação, que tem certos tipos de mudança que ela precisa fazer na vida dela, né? E não fica só uma questão assim, corrigir comportamento, porque tem muitas coisas que nós podemos ajudar com esse olhar de manter e preservar a saúde mental. Joia? Também fiz uma especialização nesse mesmo período, porque eu já saí da faculdade com certeza absoluta que eu iria fazer uma especialização em arte-terapia. Arte-terapia não é artesanato, não é terapia ocupacional, não é passatempo. E também não é técnica projetiva, que vocês vão estudar. Ele está ligado a tudo isso, mas é uma ciência, uma formação em específico. São 3 anos de formação também. E é justamente com a arte-terapia que eu atendo todos os meus pacientes, né? Claro que depois disso eu conheci mais profundamente a psicologia junguiana. É essa abordagem que eu sigo, porque é essa abordagem que entende que os nossos sintomas, que os nossos transtornos, que os nossos sonhos, que as nossas imagens do inconsciente são relacionados a símbolos do nosso self, do nosso todo, né? Uma parte nossa que nós não conhecemos como um todo, mas que diz tudo sobre o que nós precisamos conhecer de nós mesmos e nesse processo nós encontramos o sentido da vida, o sentido da sua vida, não o sentido cultural do que você tem que fazer ou deixar de fazer, mesmo que a gente ache que a gente não está fazendo nada, que nós somos revolucionários, somos nada.
não somos revolucionários. A impressão de ser revolucionários também está ligada ao nosso self. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, calma lá. Né, eu estou me apresentando aqui e depois de tudo isso, comecei com alguns trabalhos em clínica. O trabalho em clínica, para mim, foi bem lento, né? Principalmente no início. Tinha um paciente, muita insegurança, então também não deu bom, né? Depois eu fiz o mestrado e em promoção da saúde, porque o meu olhar, ele é assim que eu olho, mas cada um olha a vida de uma forma, né? O meu olhar é que, por exemplo, a educação é uma prevenção à saúde. Deixar as pessoas com o seu potencial cognitivo, né, e trabalhar os seus afetos, e ensinar sobre o mundo, e ensinar a viver no mundo, isso é prevenção à saúde, né? Então, a educação estaria dentro da saúde. Então, não é só cuidar de doença que seria saúde, é exatamente o que a Organização Mundial da Saúde diz, né? Não é só estar no estado de não doença que significa saúde. A saúde está onde a pessoa mora, quais são os recursos que ela tem, também as questões psicológicas, as questões mentais, as questões ambientais, as questões afetivas, as questões sociais e econômicas. Tudo isso tem a ver com saúde. Então você percebe que ter um estado de saúde, ele é muito amplo. Por isso que o nosso sistema SUS, quando você ler ele, você vai se encantar, porque ele fala sobre todas essas coisas. Só que a gente sabe que o que está na teoria é um tanto difícil de ser aplicado em sua realidade, né? Porque na teoria tudo é liso e nas nossas relações sociais, quando você for estudar sobre grupos e sobre dinâmicas de grupos, papéis sociais, você vai descobrir que tem muitos embolos que a teoria tem dificuldade de explicar e na prática nós temos dificuldade de dissolver, que aqui na psicologia junguiana nós chamamos de complexos, que são processos da sua vida, né? São memórias da sua vida que fazem com que você se enrijece em um papel social, por exemplo, de vítima, por exemplo, de agressor, por exemplo, de rebelde, por exemplo, de um fenômeno político, ou namoradeira, coisas assim, né? Ou cara sem noção, né? Então são coisas complexas são complexos e coisas complexas dentro de nós. Então tá, já expliquei o que eu já fiz de formação e ainda fiz de formação por muita curiosidade, né? E era uma coisa que estava na moda. Então tem alguns modismos dentro da psicologia, vocês vão perceber. Eu fiz programação neurolinguística. Há muitos anos eu fiz programação neurolinguística e naquela época também tinha, né, o início do curso do coaching, que hoje, né, é um curso que está sendo mais vendido, mas quando eu me formei ele estava bem no início, assim, era bem para carreira empresarial, né, para quem era empresário mesmo e queria subir em ascensão. Então, se você quer ir para o campo do RH, essa é uma boa formação mesmo, né? Mas coaching não é psicologia. Não é. Mas tem ferramentas que vai te ajudar no campo do RH para você ser um RH fenomenal, né? Então, você percebe, eu tô dando algumas coisas sobre a nossa ascensão dentro do mercado de trabalho. Tanto é que hoje está, por exemplo, em moda constelação familiar. Constelação familiar é da psicologia? Não é. Mas é uma ferramenta fantástica, né? Que você consegue ver os símbolos que estão dentro do inconsciente, lá guardadinho, coisa que a gente nunca imaginaria que aconteceu ou que está conosco, causando sintomas, causando situações dentro da nossa vida. Então, podem abrir seus olhos para isso, assim como podem abrir seus olhos para a arte-terapia, que a arte-terapia não é da psicologia, ela é uma ciência própria.
Então vamos lá. Já falei sobre a minha área de atuação, sou psicóloga clínica, tenho um consultório. Agora eu não estou no meu consultório, estou na minha casa, porque eu adaptei o meu escritório para o atendimento online devido a essas questões da pandemia. Sim, né? Mas eu já atendia online antes mesmo de existir o EPSI. Você pode pesquisar na internet, o EPSI foi uma regulamentação da psicologia para que pudéssemos fazer atendimento online. Mas antes mesmo disso acontecer, eu já estava fazendo atendimento online. Porque é uma ferramenta muito válida. Às vezes a pessoa mora numa cidade muito pequena. Pensa você veio lá do interior. E aí você não quer contar para as pessoas, não quer contar para ninguém da sua cidade, né? Porque às vezes a psicóloga que tá lá, ou o psicólogo, ele vai comer churrasco na sua casa, né? Então, muitas pessoas que são de cidades pequenas já vinham me procurar de modo online. E não pode vir presencial, né, gente? Vai viajar 3 horas para vir no psicólogo. Isso fica inviável fazer processo terapêutico. Então, sim, estou aqui em casa. Como é o dia a dia do meu trabalho? Bom, atualmente eu organizei a minha agenda da seguinte forma: segunda, terça e quinta à tarde segunda, terça, quinta, quarta de manhã e quinta à tarde eu fico em casa. Faço atendimento online, faço publicações no meu Instagram, no meu Facebook, alimento o blog do meu site, porque tudo isso foi construído com os anos, já tenho 11 anos formados. E tem um curso também online que se chama, pode procurar na internet, ele se chama Cuidador da Psique. Nesse curso eu ensino tudo que eu faço dentro do meu consultório, todas as técnicas, como aplicar, como analisar, com qual público. Então eu criei esse curso por própria demanda de múltiplos profissionais que queriam saber, né, mais sobre a arte-terapia, mais sobre a psicologia junguiana, mas principalmente mais sobre a prática, né? Não só sobre o livro, porque no livro ele te explica muita coisa, mas como fazer na vida real, quando o paciente está ali na sua cara, ele não explica. E o meu curso explica. Então é por isso que eu também estou gravando esse vídeo, para dizer que muita coisa que está lá no livro não explica como você vai fazer na prática. Então, e na quarta à tarde e na sexta o dia inteiro eu fico no meu consultório atendendo. Então, como que eu organizo a minha vida? Como é que é meu dia a dia? Meu dia a dia é praticamente uma tabela de Excel. Eu organizo os horários dos pacientes no tempo dele, faço um contrato com ele dizendo que esse é o horário dele, esse é o dia dele. Nós temos uma troca, então eu estou esperando ele e ele está me esperando. E eu não só, gasto 1 hora de atendimento com ele, eu estudo o caso dele, eu analiso as obras dele. Então é uma troca, eu sempre explico isso, né? Eu não tô aqui só por 1 hora para você, né? Não é só por 1 hora de visita que você tá aqui. E daí eu faço isso tanto de modo online quanto de modo presencial. Quando eu preciso, utilizar as atividades de arte-terapia no atendimento online, eu solicito para o meu paciente o material. O material é sempre muito simples, papel, revista, tesoura, cola, tinta, lápis de cor, argila, massinha de modelar. Às vezes, se tiver algum brinquedo ou algum objeto também, nós trazemos isso para a sessão. Mas, claro, de modo online ele funciona, mas é muito mais enriquecedor quando a pessoa vem fazer presencial, porque na minha sala eu já tenho todos os materiais. Então, de modo bastante intuitivo do que a pessoa traz no dia, eu escolho os materiais que irão ajudar ela a trazer além do verbal, Porque a nossa consciência, ela tem o defeito de ser bem pequenininha. E ela não gosta muito de ser ampliada, Ela tem muita resistência, ela não gosta muito que os conteúdos do inconsciente venham. Aí, os materiais ajudam
a vir esse conteúdo do inconsciente, a trazer essa comunicação não verbal, porque tem muitas sensações e sentimentos que a gente simplesmente não tem nome. Não é uma tristeza, não é uma angústia, não é uma raiva, o que é? Então, os materiais ajudam a isso, né? Sair dessas existências e trazer esse conteúdo que está para nós, do nosso inconsciente e que quer ser acolhido e integrado à nossa consciência. E é assim que a nossa consciência se expande. Porque só saber, por exemplo, eu sei que eu tenho um trauma na minha infância por causa disso. Só saber não expande a nossa consciência. Transformar isso e acolher é o que expande a nossa consciência. Então, esse é o processo dentro da análise clínica junguiana. É assim que se amplia a consciência. Eu sempre falo, saber qual é o seu problema já demora um tanto, e é 50%. Os outros 50%, que daí dá o 100% do seu desenvolvimento, vamos dizer assim, ele é mais lento ainda, porque é como se você tivesse que construir um caminho, pedrinha por pedrinha, e esse caminho não está pronto, esse caminho não tem de ninguém, esse caminho é só seu. Então, é assim o trabalho dentro da prática que eu realizo. Algumas pessoas conseguem ter benefícios bem rápidos e outras pessoas, elas se mantêm por 1, 2 anos, 3 anos no máximo, porque assim, os benefícios vão sendo alcançados e a pessoa vai percebendo que talvez aquela imagem de normalidade que ela desejava não é uma normalidade real, não é uma normalidade saudável, porque ser um normaloide, né, não é saudável. Então, e começam a entender que ter um tanto de loucura é muito bom, muito divertido, criativo e resolutivo, que daí sim tá mais ligado ao seu sentido de vida de ser único, inigual, né? Que é o que a nossa essência muitas vezes procura. Bom, já falei da teoria que eu utilizo na minha prática. Geralmente essa psicologia analítica, ela não é trabalhada a fundo dentro das universidades ou faculdades. Não chore, é assim mesmo. Se você tem interesse, você pode entrar em contato comigo, você pode fazer uma formação depois que você terminar a sua graduação, né, ou até mesmo fazer grupos de estudos e tudo mais, que vale a pena. Se você entende que nós vivemos uma vida simbólica, que o que nós como seres humanos criamos, né, tudo isso veio de um elemento interno, né, e que isso traz uma representação para nós muito mais profunda, muito mais essencial da alma, né? Que psique é a alma, que tem também esses conteúdos milenares, por exemplo, a mitologia, as artes, o processo criativo como um todo, tudo isso é visto como símbolo, né? Como uma energia interior, assim como os instintos. Então é muito legal. Só para você entender a diferença, é mais ou menos assim. Todos nós aqui do Brasil, a gente sabe o que significa a cruz de Cristo, certo? Isso. Se você só vê um palito em cima do outro palito, vamos dizer que você não é da nossa cultura. Veio assim um alienígena, tá? Então, veio o alienígena, viu aquele palito em cima de um palito. O que é esse palito em cima de um palito para ele? Nada além de um palito em cima de um palito. Aí você conta pro alienígena que esse palito tem uma história milenar da nossa humanidade, que representa o sacrifício de Jesus Cristo, e você explica o que é isso. Então, o alienígena começa a reconhecer que aquilo é um signo,
que tem uma história, mas ele não sente dentro dele. Ele só conhece a história, entendeu? Assim como a gente lê nos livros, a gente só lê o livro. Então a gente não tá vivendo, a gente não tem essência ali. Aí você vai para o mundo da prática, né? Então vamos dizer que esse alienígena consegue voltar no passado, sentir tudo aquilo que aconteceu, sentir o que ficou, sentir o que muitas pessoas sentem quando nós estamos falando do sacrifício de Jesus, da história de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, né? De sentir Deus. Então, quando você sente isso, isso se chama símbolo. É uma coisa que a gente não consegue explicar tudo em palavra, né? Então, o símbolo, ele traz muito mais que palavras, muito mais que explicações. Ele traz toda uma história, mas principalmente traz uma carga fortíssima afetiva. Mesmo que a gente negue que existe uma carga afetiva ali, ela está ali, né? Principalmente quando nós fazemos uma obra e ela aparece né, ali dentro, porque ela está dizendo alguma coisa desse símbolo para você. Então, entendeu? É uma carga afetiva, extremamente afetiva, que o símbolo traz para nós. E é uma comunicação do inconsciente, e sendo uma comunicação do seu inconsciente, e acontece no inconsciente de muitas pessoas, então por isso que se chama inconsciente coletivo, porque está no nosso inconsciente coletivo, está em tudo que já aconteceu na humanidade, desde a pré-história. Então, se você gosta disso, né? Se você gosta de entender isso que aparece nos nossos sonhos, se você gosta de analisar sonhos, né? É um grande convite você vir estudar a psicologia analítica. E agora vamos falar aqui sobre de que modo a minha abordagem ajuda a compreender e conduzir meu trabalho com as crianças. Acho muito importante dizer que Jung não escreveu nada de muito salutar sobre o atendimento infantil, tá? Não, ele não falou. Atendimento infantil, 2 pontos. Como é o atendimento infantil? Não, ele não falou. Então foram principalmente, ele deu noções sobre o desenvolvimento, o que ele escreveu? Ele escreveu sobre o desenvolvimento da consciência. Lindo. Essa é a obra do Jung. Desenvolvimento da consciência é o que eu já expliquei para vocês. Ela é pequenininha, ela vai reconhecendo aspectos do nosso self e ela vai crescendo e vai se individualizando, que é o processo de individuação. Tornar-se, que significa em síntese, tornar-se você mesmo. E esse processo dura a vida inteira, caso você esteja no processo. Porque pode ser que você seja a vida inteira um não você, só uma repetição do seu pai, da sua mãe ou da cultura. Então isso não é você, isso é um não você. E aqui, o que me ajuda, né? Por exemplo, muitos pais me procuram e escolas me procuram, principalmente porque eu não sou comportamental. O que significa isso? Que eu odeio comportamental? Não, gente, comportamental é uma abordagem maravilhosa, resolutiva, prática, acho maravilhoso. Não sei fazer, mas o que acontece? Quando você vai atender uma criança, o que a minha abordagem ajuda? A entender como está, né? Vamos falar de novo de 50-50. Vamos dizer que a questão que a criança está trazendo, 50% é reflexo dos pais. Principalmente crianças pequenas, estou pensando em crianças de 3 anos, porque eu começo a atender crianças com 3 anos. Então, 50% é reflexo da relação dos pais, não é só de um, nem só de outro. Existe uma relação, que é o terceiro elemento, que reflete-se na criança. Mas tem 50% da criança. Então, é nisso que a minha abordagem ajuda a entender, né? Ajuda a orientar os pais
daquilo que é condizente a eles, daquilo que eles conseguem absorver, porque os pais, se eles fazem errado, eles estão fazendo errado tentando fazer o certo, ou seja, estão fazendo as cegas. E nós ajudamos eles pouco a pouco, porque a consciência do adulto ela é muito mais rígida do que a consciência da criança. Então, a da criança você vai conversando com ela e ela vai... E o adulto, quando você vai conversando, ele vai falando... Entendeu? A diferença é a consciência do adulto, ela se retrai. Então, esse é um dos desafios da profissão. Conseguir criar um diálogo com os pais em que eles não sintam que você está dizendo para eles que eles não estão fazendo certo. Porque se você disser isso para eles, eles nunca mais vão voltar. É simples. Então, essa maneira acusatória de ver os pais é uma contratransferência, né? E isso é uma das coisas. Por isso que todos nós precisamos fazer supervisão. É assim que a gente cura a nossa contratransferência. E, claro, faz grupos de estudos, faz outras formações, faz a sua análise pessoal, porque se tem uma contratransferência, é porque você está agindo de uma forma pessoal sua, né? O seu complexo está atuando dentro dessa relação terapêutica. E é aí que você faz a sua análise, porque a supervisão fala, querida, você está competindo com a mãe do paciente. E daí, na sua análise pessoal, você vai trabalhar a sua competição com a sua própria mãe, porque isso está vindo refletido dessa forma. Então, é por isso que a gente faz supervisão e análise. Então, esse é um dos principais dilemas, como criar uma relação de confiança com os pais, um diálogo em que eles confiem em você e que você não entre como amante, você não entre como carrasca, você não entre como uma educadora carrasca, uma punidora, uma acusadora. Tô falando no feminino porque eu sou mulher, mas com certeza tem alunos mas aí também. Então, tô falando nesse sentido, assim, que os nossos elementos internos vão sendo trabalhados à medida que nós vamos realizando a nossa profissão. A gente nunca tá pronto, Paula? Nunca tá pronto. No processo como eu falei, a vida inteira. Mas como criar segurança, que também é um outro desafio. A segurança principalmente vem quando você acredita na prática. O que é acreditar na prática? Que é a triologia que vocês aprendem aí na teoria e realmente, se você aplicar na prática, você vai ser um psicólogo clínico grau top. Qual que é o tripé de ser um psicólogo clínico? Análise pessoal, supervisão e prática. Análise pessoal, supervisão e prática. É isso. Esse é o tripé e é verdade na vida real. Porque se você só faz a prática, eu preciso muito praticar e tal, e tal, e tal. Eu não sei porque não tá dando certo, porque os pacientes não ficam. Já tô te explicando porque não vai ficar. Porque você não tá fazendo a sua análise pessoal e você tá fazendo contra-transferência. Porque você não tá fazendo a supervisão e não tá entendendo da onde tá surgindo a contra-transferência. Então, fazer esses 3 é um tripé de segurança para você, tá? Eu me senti muito, eu demorei também para fazer o tripé, né? Por resistência. A maioria das vezes a gente fala que é por dinheiro, mas é mentira. É por resistência. Dinheiro é uma forma de colocar uma resistência. Então a gente gasta dinheiro com um monte de coisa, mas não quer deixar de comprar esse monte de coisa que são essenciais para nós, para fazer a nossa supervisão. Só que daí o nosso trabalho clínico fica prejudicado, inclusive não tem demanda. Esse é um desafio. Então, se você não tem demanda, não é porque você é uma péssima pessoa, né? Significa que você precisa realmente entrar de corpo e alma nessa essência de ser um psicólogo clínico, né? Aí sim, a demanda vai começar a vir.
E que mais? Deixa eu ver. Ah, com a criança em seu atendimento. Eu utilizo algumas ferramentas para cada faixa etária de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando a criança é pequena, 3 anos, como eu comentei, eu uso, né? Eu adquiri a família terapêutica, eu comprei uma casa, praticamente tudo de uma casinha de plástico, sabe, casinha de Barbie? Mas não era de Barbie, era menorzinho ainda. E eu não tenho a casinha como um todo, mas seria muito legal você ter a casinha grande para ela montar a casinha ali dentro e brincar. Então eu tenho uma caixa com tudo, aí nós sentamos no tatame, ajuda a montar a casa, brincamos com os bonecos, damos nome para os bonecos, e nisso a criança, a maneira como ela reage para cada boneco, a maneira que ela brinca com você, ou seja, você é um boneco dela, né? Se ela chama você para brincar, se ela brinca sozinha, você tá ali à disposição. Se ela te chama para brincar, você brinca. Se ela não te chama para brincar, você observa, né? Com muito afeto. Afeto, não é com aquele olhar de urubu em cima, assim, ó, secando o bichinho. Não, com muito olhar de afeto, de disposição, né? E ali, estando ali para esticar o braço, para caso a criança precise de você ali, pegando alguma coisa que caiu, né? Demonstrando que você está ali com ela. E às vezes até dizendo, eu tô aqui com você, se você quiser eu brinco com você. Quer me dar algum boneco? E aí, às vezes é um convite assim, simples, que a criança precisa para começar a se abrir. Porque a criança precisa criar também um vínculo. E criança cria vínculo super rápido, né? Também tem uma outra coisa que criança adora fazer, é papel e lápis, né? Então, os giz de cera. Então, a gente brinca bastante de rabiscar com essa faixa etária, né? Quando a criança faz círculos, ela tá representando que tá formando o eu dela, né? Tá formando, não tá formado. Tá formando o euzinho dela, então ela faz círculos. Se você der tinta de modo geral, ela faz um círculo. É bem legal. E daí todo mundo é círculo, né? Uma pessoa é um círculo, um cavalo é um círculo, um cachorro é um círculo, tudo é um círculo, é uma gracinha. Então tem tinta, giz de cera, lápis de cor, muito papel, uma mesa. Eu não tenho mesinha de criança, ela fica na mesa grande mesmo e elas se adaptam super rápido na mesa grande, não tem problema. Que mais eu brinco bastante? Eu brinco com caixa de areia. A minha caixa tem uma técnica que se chama sand play, né? Brincar na areia. Mas eu fiz uma adaptação menor, com uma caixa menor pra mim, e eu peguei um monte de miniaturas que eu já tinha na minha casa, e comprei outras miniaturas também em 1,99. E a gente, com crianças pequenas, elas gostam mais de brincar de pescaria, né? E aí, de vez em quando, eu consigo convencer elas a contar alguma história com os bichinhos. Também faço fantoche com elas, faço construção de bonequinhos de recorte e colagem. Mas com a criança pequena eu tenho que fazer para ela, né? Preparo o material, todo esse material de construção eu preparo para ela. Então vamos dizer que eu faço uma girafa. Então eu preparo uma girafa para ela pra gente conversar e brincar com a girafa. Se fosse uma criança maior, já de 6, 7, 8 anos, eu faria a girafa com ela. Olha a diferença. Com ela. Porque daí ela ia me ajudar a pintar, ela ia me ajudar a recortar, ela ia me ajudar a encontrar o formato dessa girafa, porque tudo isso é muito importante. Vamos então fazer uma girafa com um rolinho de papel higiênico? Vamos! Então vamos criar a forma, depois ela pinta, depois a gente conta história. E tudo isso é o processo que utiliza esses materiais diferenciados da arte terapia. Porque ali você tá, principalmente na arte terapia, a gente analisa como a pessoa faz. Então, como está a nossa relação? Ela pede a minha ajuda? Ela tá brincando comigo? Ela aceita a sugestão? Ou ela briga com a sugestão? Ela quer fazer do contra? Então,
Como ela escolhe os materiais e como ela faz na nossa relação e na relação dela com o material é mais importante do que a obra de arte em si. Até porque não ficam obras de arte assim de apresentação, né, em nenhum lugar, porque esse não é o objetivo, são imagens do inconsciente. Então não é para ficar lindo ali. Arte terapia não tem a ver com estética. E então, como ela se realiza ali e até mesmo como ela se realiza com a obra, se ela ficou encantada com a obra, se ela quer levar embora, significa que ela criou, que ela conseguiu depositar um afeto positivo, por isso que ela quer levar embora, né? Também pode significar que ela tem apego. Mas às vezes ela faz a obra, vira as costas, tipo, não quero mais nem olhar para isso. Então, que significa isso, né? Dela produzir algo e aquilo não ter valor nenhum para ela. Então, muito provavelmente ela se sente assim, né? Uma improdução, uma negação, né? Que ela sente que alguém está virando as costas para ela, então ela aprendeu a virar as costas para ela mesma. Ela aprendeu a virar as costas para a própria produção. Então, percebe, é assim que se realiza o trabalho com a criança. Então, a preocupação não é fazer uma obra por sessão, né? O nosso olhar está em como ela se realiza na produção da obra, como ela se realiza na nossa relação e como ela se realiza depois que a obra está pronta. Tudo isso diz sobre ela, porque ela é a própria obra. E quem somos nós nesse lugar, gente? Nós somos aquele olhar acolhedor, não invasor, que está com ela. Nós somos o ego adulto e até mesmo somos o ego infantil para dar suporte para que ela cresça, para que ela tenha, porque automaticamente, tá? Não se iluda. A criança é espelho, ela vai imitar você na hora, instantâneo. Então é muito engraçado quando você tem um ego aberto a acolher. Então a criança, de modo geral, ela faz muitas perguntas, ela fala: como que você faz? Me ensina, me ajuda. Então ela tá refletindo o seu ego, né? Porque você tá querendo ajudar ela e ela tá aceitando ajuda. Mas pode ser que o espelho dela esteja tampado. E aí ela vai estar reagindo, dizendo que não quer, não isso, não aquilo. E são realmente crianças que trazem essa característica mais depressiva, enegrecida, na verdade é escura, no sentido de estar sem luz, né? Então, um quarto sem luz não se vê nada, não se reflete. Só existe reflexo quando existe luz. Então, percebe que tudo isso que eu tô falando pode ser, cara, essa Paula tá muito brisada, velho. Mas é assim que a gente olha com os olhos dos símbolos, né, da psicologia analítica. Então, só existe sombra se existe luz, e se não existe luz, está tudo dentro da sombra. E daí a gente não vê nada. Que mais é desafiador dentro do mundo da criança? Principalmente quando ela está assim, totalmente na sombra, porque ela só traz raiva, ela só traz depressão. Também é muito desafiador no mundo da criança quando você tem que contar um diagnóstico não aceitável aos pais. Na verdade, todo diagnóstico é não aceitável aos pais. Tudo que eles querem é trazer para a criança para desencargo de consciência. É para isso que eles trazem a criança. Eles querem um desencargo de consciência. Tipo, falaram, tá bom, eu não quero ser negligente, tá bom, então eu tô levando meu filho, tá bom. 90% das pessoas que levam os filhos é nesse patamar, tá? E por isso que é uma construção da confiança com os pais. Então ali, o que acontece? Às vezes a criança vem com esse reflexo também, ela não aceita fazer terapia
Isso é muito desgastante para nós, porque ela está refletindo exatamente aquilo que está acontecendo com os pais, e conseguir achar uma brecha com ela é algo de provocações de contra-transferência, né? Então, às vezes, a gente tem até a própria tendência a repetir os pais e, consequentemente, aí a nossa relação não avança. E então essa é uma grande dificuldade. O que mais é difícil? Quando você também tem que dizer, por exemplo, que a criança tem autismo, que então você precisa de uma investigação mais severa, ou que a criança ela tem uma deficiência intelectual, possivelmente ela tem uma deficiência intelectual, mãe, não é preguiça, é uma dificuldade mesmo. Aí vai lá fazer todos aqueles exames, VISC, exame neurológico, exame lalá, exame lalá, exame lalá. Isso demora um tempo, é desgastante, os pais ficam frustrados, porque às vezes o diagnóstico não é um diagnóstico pronto. Assim, pronto, fiz o diagnóstico, acabou, dei o nome, tá resolvido, como eu falei. Até achar o nome é 50% de muita frustração. E até resolver o problema é mais 50% de muito trabalho. Trabalhando também a frustração, né? Eu tenho um casal de amigos que ficaram... Minha amiga ficou com depressão quando ela descobriu que tinha um filho com autismo. E nem é um autismo severo, né? É um autismo mais para Asperger, mas que já dificulta muito as relações familiares e sociais. Então, é difícil aceitar um diagnóstico do seu filho. E a gente tem que ter um olhar muito amoroso para isso, né? A gente tem que pensar, se fosse meu filho, mas não pensar racionalmente, pensar de verdade, se fosse o meu filho, se fosse a minha vida sendo traçada dessa forma. Que mais tem de desafio? Você continuar estudando, porque às vezes o paciente ele dá um nó e você não sabe mais o que você está fazendo com ele. Então você continua estudando, fazendo supervisão e análise. E que mais? É porque basicamente estudar, fazer supervisão e análise responde a nossa dúvida. Mas fazer tudo isso sozinho não chega a lugar nenhum. E que mais? E eu sinto também, né, que tem pessoas que já têm um tato natural para o atendimento infantil. Essa pessoa, se for você, foque no atendimento infantil. Existem poucos profissionais que são exclusivamente infantil. E ser exclusivamente um psicólogo infantil traz muita credibilidade. Ter um foco traz muita credibilidade no mercado clínico, porque daí você vai ser fulano ou fulana de tal, psicóloga, especialista em atendimento infantil. Ponto. Isso é muito bom. Eu não consegui criar um foco assim tão focado, porque eu atendo crianças e também atendo adolescentes e também atendo adultos. Fiz uma experiência uma vez numa instituição de atendimento com idosos, né, que foi muito prazeroso também. Mas eu tenho a maior parte dos meus pacientes, eles são atualmente adultos. Por que são adultos? Porque eu utilizo essas técnicas diferenciadas. A grande maioria dos meus pacientes já participaram de outros processos terapêuticos. Alguns foram processos terapêuticos curtos, que eu nem chamo de processo terapêutico, a pessoa foi um dia, um mês, 3 meses. Isso não é um processo terapêutico, né? Nem terminou. Às vezes a pessoa fugiu. Então, não resolveu, né? Não chegou ali ao que o terapeuta poderia ter oferecido. Então a maioria já passou por algum, não gostou e gosta de fazer processo terapêutico comigo, porque eu faço atividades diferentes que trazem muito mais do que a palavra, trazem esses significados simbólicos. Claro que também um dos desafios é a pessoa não acreditar.
E o fato da pessoa não acreditar ou não gostar de fazer obras já é como ela se relaciona com a vida, né? Então pode ser que dentro do processo não façamos obras? Pode, mas o processo terapêutico fica tão pobre quanto a vida dela também, né? Porque ela está reagindo ao processo terapêutico, assim como ela reage ao mundo. O mundo tem 1 milhão de possibilidades, só que eu não aceito esse 1 milhão de possibilidades. Eu digo para o mundo que eu só quero isso e ponto. Aí eu não vivo o resto. Então é assim que ela faz com a terapia, é assim que ela faz na vida dela. Então essa é a obra da vida dela, a grande obra da vida dela. E também não aceitar os símbolos. Claro que também tem uma questão religiosa, uma questão cultural e tudo mais, mas eu sempre faço uma ligação muito próxima à própria religião que a pessoa traz. Eu pergunto qual igreja, o que você acredita e tudo mais, porque às vezes eu não falo do símbolo como um símbolo cultural. Por exemplo, vamos falar da mitologia, vamos falar do pássaro. Não. Dentro da história de Jesus, que a maioria das culturas fala sobre Jesus, tem pontos que eu consigo ligar, né? Se entender a Bíblia como uma mitologia, né? Um professor meu me explicou exatamente assim. Hoje nós vivemos sobre a mitologia de Jesus. Essa é a nossa crença. Há tempos atrás era a mitologia grega, essa era a religião deles, assim como a mitologia africana, essa é a religião deles. Então Jesus também estaria dentro da mitologia, que é muito próxima a todos os outros deuses, de alguma forma. Essa história de ser, de promover uma transformação na vida de cada um, né? Vai pensando aí. Então dá sim para fazer um link com a religião e com aquilo que ela acredita, sem ir para misticismo, espiritismo, simbolismo, astrologia, blá blá blá. Tem sim, né? Essa é uma questão do manejo e respeito com o nosso maravilhoso paciente, tanto criança quanto adulto. Joia? Então eu fiz um vídeo longuíssimo. Agradeço. Qualquer pergunta vocês podem mandar para mim, tá joia? Um grande beijo, sucesso na vida de vocês. Tchau, tchau.